Sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouçamos com atenção as palavras que Jesus hoje nos apresenta. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros, ainda, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É tão bonito nós vermos cada dia a celebração de um santo e uma santa. Vocês devem ter observado que de quando nós começamos o nosso canal até hoje, praticamente todos os dias a igreja nos propõe uma memória ou uma festa. E nós sabemos, sei que vocês conhecem, que, na verdade, o calendário dos santos todos os dias apresenta não só um santo, mas vários santos. São inúmeros santos. Às vezes, num dia, tem mais de 10 santos que estão inscritos no calendário da igreja, depois de terem suas vidas estudadas, analisadas, os milagres comprovados, eles são proclamados oficialmente santos e apresentados para que nós tenhamos diante dos olhos exemplos de que é possível vencer o mal e triunfar no bem. Hoje nós celebramos São Maximiliano Kolbe, um frade franciscano, conventual, polonês, que desde a sua infância teve o privilégio de sentir a presença de Deus e também agraciado pela presença de nossa mãe Maria Santíssima. Dizem que ainda pequeno, certa vez, Nossa Senhora apareceu para ele com duas coroas. E essas coroas ela apresentou para ele. Era a coroa do martírio e a coroa da glória da santidade. E perguntou qual dessas coroas ele queria. E ele quis as duas.
Isso não foi uma atitude infantil que às vezes uma criança possa ter de querer tudo, mas ele já tinha uma maturidade suficiente para saber o que aquilo significava. Infelizmente, em nossos dias, as crianças que não têm a graça de terem pais cristãos verdadeiramente católicos e praticantes, muitas crianças crescem sem conhecimento algum. Antigamente, quando as famílias viviam a fé com mais intensidade, com mais autenticidade, as crianças já pequeninas compreendiam muita coisa. Graças a Deus e agradecemos de coração que hoje existe uma retomada. E quantas coisas bonitas nós já observamos. Quantas crianças que a gente julga ainda imaturas e, na verdade, já têm um conhecimento tão especial a respeito das coisas de Deus. Nós vamos olhar com atenção o evangelho que nós acabamos de ouvir. O que isso tem a ver com a santidade que nós acabamos de falar, dando como exemplo São Maximiliano Kolbe? Jesus é interpelado por um tema muito delicado, a questão do divórcio. E aí então ele responde dizendo aquilo que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, já traz de maneira muito clara. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É delicado falar sobre esse tema, mas é necessário que nós meditemos a respeito, porque é algo muito importante. Os santos e santas que a igreja nos propõe, depois do estudo, como nós falamos, são filhos de casais que viveram a fé, quase que todos, claro que tem os casos de conversão, mas quase que na sua maioria, os santos que nós conhecemos são frutos de casamentos cristãos. Então, a importância de meditar sobre esse tema, a indissolubilidade do matrimônio. Alguém pode, nesse momento, pensar: e como é que a igreja hoje faz a anulação de casamentos? A igreja não anula o sacramento. Ela, após um estudo, que depende da sinceridade daqueles que pedem o reconhecimento da anulação, depois de estudar tudo aquilo que é apresentado, a igreja reconhece aquilo que Jesus Cristo fala nesse evangelho, que são a questão da união ilegítima. A união ilegítima é aquela união que ela não acontece porque uma das partes é lesada, uma das partes é enganada, uma das partes é forçada. E aí então tem uma resposta muito clara a respeito dessa situação. A igreja, ela não faz o divórcio. Não existe o divórcio na Igreja Católica. O sacramento é algo indissolúvel se ele realmente acontece dentro daqueles parâmetros normais para que o sacramento aconteça. Então, queridos irmãos e irmãs, o Senhor diz que desde o princípio o projeto que Deus tem para a humanidade é que o homem deixe o seu pai e sua mãe, se una à sua esposa e os dois formem uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. É interessante que alguém diz assim: e por que que os sacerdotes não se casam? E nosso Senhor, na resposta que deu para aqueles que estavam lá interrogando, é justamente que existem homens que se fizeram incapazes para o casamento por causa do reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, o celibato é uma dádiva, é uma graça especial.
É por isso que nesse mês vocacional, e hoje celebrando São Maximiliano Kolbe, eu peço a vocês que não esqueçam de rezar por nós. Rezem pelos sacerdotes. Supliquem a graça de que nós nos mantenhamos fiéis ao compromisso assumido. São Maximiliano Kolbe dedicou a sua vida de uma maneira tão especial ao bem do próximo, levando a mensagem do Evangelho e a devoção a Nossa Senhora, que na conclusão da sua vida, quando ele estava prisioneiro no campo de concentração, ele ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. Quando um prisioneiro fugia, o responsável pelo campo de concentração, o diretor, sei lá qual era o cargo que era o que comandava, ele escolhia 10 prisioneiros para morrerem no lugar daquele que tinha conseguido escapar, que tinha conseguido fugir. E nessa ocasião, então, alguém tinha fugido, tinha conseguido escapar, e aí então escolheram 10 homens para morrer no lugar daquele. Dentre os escolhidos, tinha um que chorava e dizia: Me poupem, não façam isso comigo. Eu tenho esperança de ainda encontrar a minha esposa e meus filhos. Então São Maximiliano Kolbe ergueu a mão e disse: Eu quero trocar de lugar com ele. Eu quero morrer no lugar dele. O comandante aceitou, fez a troca, e São Maximiliano Kolbe, com os outros 10, foram colocados em uma espécie de buraco, uma espécie de cela que era cavada no chão, fechada por uma grade, e lá eles ficaram sem pão, sem água, sem alimento nenhum, e foram morrendo aos poucos. São Maximiliano Kolbe foi dando força para aqueles homens e não deixando que eles esmorecessem na fé. E foi acompanhando a morte de um a um, até que por último sobrou só ele. E como o comandante teve a impressão de que ele não morreria, mandou um enfermeiro que aplicasse um ácido letal na veia de São Maximiliano Kolbe, e assim ele se ofereceu em sacrifício e ofereceu a sua vida daquela forma tão dramática, mas com a convicção de quem sabia o que estava fazendo. Queridos irmãos e irmãs, então ele morreu para salvar uma vida e pelo bem de uma família. É muito bonito nós contemplarmos isso. A palavra de Deus que hoje nós acabamos de ouvir, com esse exemplo bonito de São Maximiliano Kolbe, nos estimule a zelar cada vez mais por nossas famílias, a cercarmos nossa família de oração, a colocarmos nossa família no coração imaculado de Maria. São Maximiliano Kolbe teve uma devoção toda especial pela Imaculada Conceição. E ele morreu justamente no dia 14 de agosto, véspera da Assunção de Maria. É uma coisa que impacta, porque não pode ser por acaso. Certamente, quando a gente percebe isso, nós ficamos muito admirados, porque devotos de Nossa Senhora, ele morre na véspera da solenidade da Assunção de Maria. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, vos abençoe e vos guarde. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Maximiliano Maria Kolbe, derrame sobre vós as suas bênçãos, abençoe nossas famílias e nos livre de todo mal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu muito obrigado e o meu pedido que vocês condividam essas reflexões com o maior número de pessoas. Vamos enviando e fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem do Evangelho. Meu muito obrigado. Vos asseguro minhas orações na Santa Missa. Que Deus abençoe sempre.